Saturação muito ruim, muito ruim. Tudo estava ruim. Tudo. Todo o quadro dele, eu olhava, até virei o painel para ele não ficar olhando, porque era desanimador. E teve um momento que eu até chorei, falei com Deus. Eu falei, meu Deus, meu marido vai morrer aqui. Meu nome é Emilde Pulcinelli, eu sou médico aqui em Brasília desde o ano 2000. E eu sou neurocirurgião e eu fui membro da equipe que tratou o Martins Machado. Foi dito 25%, mas na minha opinião já tinha mais. Foi quando foi feita uma nova tomografia e constatou realmente que tinha mais e um quadro respiratório grave. Falta de ar grave. E passou um membro da equipe lá e vendo aquela falta de ar, vendo a agonia do Martins, não titubeou, fez o procedimento técnico indicado, propôs a intubação. Parecia que era a última vez que eu estava ouvindo a voz da Tatiane, a última vez que eu estava vendo o rosto dela e que ali a gente não ia se ver mais. Quando veio essa sensação, veio o sentimento. Despedaçou meu coração. Me chamo Thaís Milene, sou fisioterapeuta intensivista e trabalho em unidade de terapia intensiva, ou seja, UTI, há quase 10 anos. E confesso ter saído de lá muitíssimo preocupada, porque eu vi um paciente taquipneico, ou seja, frequência respiratória lá nas alturas, desaturando, mesmo sendo ofertado a demanda máxima de oxigênio, 100% naquela ocasião, e mesmo assim ele não conseguia manter a saturação periférica. Observamos que dentro de 3 dias as lesões pulmonares haviam simplesmente dobrado, ou seja, eu estava diante de uma tríade perigosíssima de saturação, taquipneia e lesão pulmonar ascendente. Boa noite a todos, eu sou a doutora Ana Cristina, sou alergista e imunologista e acompanhei o pastor Martins Machado nesse enfrentamento da Covid-19 de forma gravíssima. Antes da gente falar então o que aconteceu, o que aprendeu, o que o Espírito Santo falou, que aí entra a importância do Espírito Santo, né? A importância, a necessidade, nós estamos batendo nisso, principalmente nesses dias. Então, deixar claro, né? Até agradecer depois ele também toda a equipe médica e todo o pessoal lá que trabalhou, que deu atenção, que foi atencioso, tem sido atencioso. A gente sabe que houve aquela espera que ele ficou lá, porque estava no auge, né? No auge, e muita gente procurando. É uma coisa, não é uma culpa nem do hospital, nem do pessoal que trabalha lá. Infelizmente foi a necessidade, mas todos deram muito apoio, né? Foi a situação, o momento que nós estamos vivendo, mas graças a Deus deu tudo certo. E uma situação até que Deus permitiu, eu creio, uma das coisas, porque só teve que passar o que todo mundo passa. Exatamente, porque no local existe um balcão que você, que é parlamentar, pode se apresentar. E eu não quis ir lá. Não gosto, digamos assim, como diz na gíria, da carteirada. Não, fui para o médico, onde o povo vai, eu fui também, entendeu? E, de fato, como o senhor falou, Deus permite também para a gente também passar o que o povo está passando aí fora. Para a gente entender, lutar com mais força, com mais empenho em favor das pessoas que estão sofrendo. E também para as pessoas entenderem que há uma cobrança muito grande em cima deles, né? As pessoas, às vezes, coitado, na dor, no desespero de resolver seus problemas, às vezes cobram muito, cobram o que eles não podem resolver e se frustram, às vezes, ficam até com raiva, porque acha que não quis resolver. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais à frente. Mas ele próprio passou por essa situação. Ele próprio teve que contar. E esse é o momento. Faz a diferença a fé, faz a diferença o altar, né? Mas antes do pastor Martins falar, vamos colocar o médico primeiro, o doutor Emilde, ele falando, ele acompanhou também o pastor Martins.
Vamos os médicos, o doutor Emílio, a doutora Cristina, a enfermeira Laís, o que eles viram ali, olhando, humanamente falando, clinicamente, a situação, a condição, para ninguém dizer também que a gente está exagerando, né? Então, veja pelos olhos de um médico, de uma médica, de uma enfermeira especializada. Primeiro, o doutor Emílio, coloca aí, por favor. Olá, boa noite a todos. Com satisfação que eu aceito esse convite da Igreja Universal, particular do Bispo Wagner, e para falar a respeito do Martins Machado. O caso que eu tenho muita satisfação de falar, porque é um caso que chama a atenção da gente como médico. Até me desculpe, deixa eu me identificar, meu nome é Emílio Pulcinelli, eu sou médico aqui em Brasília desde o ano 2000, e eu sou neurocirurgião, e eu fui membro da equipe que tratou o Martins Machado. E como eu vinha dizendo, é com satisfação que eu falo sobre ele, porque me chamou a atenção por conta do exemplo da força interior que eu muito bem sei de onde vocês, membros da igreja, tiram, né? Mas que vem do interior, que vem profundo e é atribuído a algo maior que temos todos temos dentro de nós, e que realmente eu acho que fez diferença no tratamento do Martins, porque em meados de março, começo para meados de março, eu fui chamado para assistir ao Martins, que estava dando entrada no hospital com um quadro respiratório. Eu fui lá vê-lo e no momento da sua admissão me chamou a atenção que a gente via, era um quadro grave e os exames mostravam que ele tinha um comprometimento pulmonar. Foi dito 25%, mas na minha opinião já tinha mais. Foi quando foi feita uma nova tomografia e constatou realmente que tinha mais, e um quadro respiratório grave. E o Martins passou por um momento difícil desde a internação, onde nós vimos que não tinha vaga e pelejou-se a vaga dele, e ele desde o começo era um paciente que tinha indicação de UTI. E ele acabou indo para uma UTI para ser assistido lá, e lá passou cerca de uma semana, que nos primeiros dias mostrou a evolução desse quadro respiratório. Eu me lembro bem, num domingo de manhã, quando eu saí do plantão, eu vi que tinha algumas ligações do Martins. Aí eu retornei em seguida para saber do que se tratava, já imaginando o que poderia ser, e mais tarde eu fui lá, e o que tinha acontecido era o seguinte, isso me chamou muita atenção. O Martins estava num quadro de dispneia. Para nós médicos, dispneia é a falta de ar grave. E passou um membro da equipe lá e, vendo aquela falta de ar, vendo a agonia do Martins, não titubeou, fez o procedimento técnico indicado, propôs a intubação. Foi quando o Martins, no meio daquela angústia toda, falou: doutor, dá um tempinho para mim que eu sei, eu tenho convicção que vou melhorar. Eu estou resumindo aqui a história, mas foi isso dito ao médico, e o médico lá comprou a proposta do Martins, e assim foi. Bom, eu cheguei lá no meio da tarde, o médico que propôs a intubação me antecedeu em alguns minutos, e naquele momento o próprio médico falou: olha, eu estou surpreso com a sua recuperação, porque nesse momento você não precisa mais intubar. E eu, uns 20 minutos depois disso, também tive lá e ouvi essa história do corpo clínico e também do próprio paciente no Martins, e eu falei: olha, realmente eu não acho que você nesse momento tem indicação de intubação. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Para resumir, no final da história, ele
acabou evoluindo bem, teve alta progressiva do suplemento de oxigênio, depois da UTI, depois foi para o quarto e está em casa hoje. Mas o que chamou a atenção é que em poucas horas a força interior desse homem tirou ele de um quadro, né, que seria uma intubação numa UTI. E conversando posteriormente com ele, ele me disse uma coisa também, que falou: quando a gente está acordado, Emilde, a gente luta. Eu intercedo por mim junto ao Senhor, e eu consigo lutar e pedir, e eu e ele, a gente trabalha junto no sentido da gente melhorar o meu quadro. Eu luto com a minha parte, Deus luta com a parte dele, os médicos fazem a parte, estão todos juntos. Eu fui elemento ativo na minha cura. Diferente de quando eu estava entubado. Quando eu estou entubado, eu passo a ser um elemento passivo e não tive essa bênção. Eu aqui não quero desacreditar a medicina, da qual eu faço parte, e acredito piamente e trato meus pacientes com o rigor da técnica, né? Mas eu fiz questão de dar esse relato, fico feliz em dar esse relato, porque é uma coisa que eu observo ao longo dos anos que eu trabalho, que a força interior da pessoa, com o que ela acredita, com a fé, ajuda muito a pessoa, nesse caso, a se salvar, até se curar de uma doença. Mas eu até acredito que ajuda mais. Então, a fé da pessoa, com a força de vontade e o trabalho, ele é muito importante. Obrigado a todos por me dar essa oportunidade de dar esse relato a vocês. Tá? Felicidade a todos e boa recuperação aí, Martins. Um abraço. A gente também acredita muito na medicina, sabe que vem de Deus esse entendimento, a capacidade de mexer, de cuidar do corpo humano. E nós temos orado, tem até o trabalho que a gente faz, os voluntários, pastores, com todos da área médica, da área de saúde. Os médicos, os enfermeiros são muito importantes e nesse momento também muitos estão sobrecarregados pela demanda. A gente tem sempre orado, clamado por eles e tem se colocado à disposição para ajudar também na parte espiritual, né? De 25%, 75% do pulmão estava comprometido. Eu pensei assim, eu percebi que estava numa situação crítica, mas eu pensei também o seguinte: eu não vou ficar aqui orando, só falei uma coisa: eu não posso morrer aqui porque vai ser vergonha. Não vergonha minha. Um deputado morrer ali na fila de espera na UTI e um pastor da Igreja Universal, então isso é pauta nacional. Só falei isso com Deus, não entrei em oração, não usei a fé nem nada. E depois eu vou falar daqui a pouco por que eu não usei a fé de imediato. Fiquei lá procurando o oxigênio que você... Qual a sensação? Que você está se afogando. Só que uma coisa é a sensação de estar se afogando, 1 minuto, 5 minutos, outra hora é 24 horas, só que num grau evolutivo, cada vez mais. Então foi difícil essa espera para a UTI. Então não dava nem para pensar muita coisa. Não dava. Tanto é que eu não lembro de quarta para quinta, não me lembro se almocei, não me lembro do período da tarde. Eu comecei a me lembrar mais do período da noite, em que estava no auge mesmo. Ele estava lutando para respirar. E ele não conseguia tomar a medicação, porque ele vomitava e delirando. Ele não lembra de nada o que aconteceu na segunda-feira. E o que eu pensei no momento foi prestar socorro, né? Se eu tenho que correr com ele, prestar socorro, porque ele precisa do oxigênio. Ele começou a ficar azulado, porque não conseguia respirar e foi ficando muito quieto. Então, a gente correu com ele. Chegando lá, já botaram ele na cadeira de roda. Eu falei, gente, o que é isso? Ele consegue andar? Não, esse é o procedimento. Então, assim, foi muito rápido, né? A queda da saturação dele e a falta de oxigênio. Só que como a gente está nesse quadro bem crítico, né? E estava ali naquela semana bem crítica, foi demorado, né, bispo? Então, assim, o passar das horas, eu comecei a perceber que ele estava piorando.
ele foi piorando, e ele foi piorando, piorando. E ele não conseguia nem escutar direito o que eu falava com ele, então eu evitava de falar com ele. E eu falava para ele, respira. E ao momento que você for respirando, vai pedindo para o Espírito Santo entrar no seu pulmão. Pede para Deus aumentar esse oxigênio, porque não tinha mais como aumentar o oxigênio, já estava no limite do que a enfermaria poderia servir, né? E a enfermeira falou assim, pode tirar ele do oxigênio e leva ele, até facilitou no banheiro das enfermeiras. E ele não conseguiu ir até o banheiro, porque ele ficou sem o oxigênio. E ele foi ficando azul mesmo, azulado. E eu tive que levar ele rápido de volta para o oxigênio, para a cama. Então, eu vi que realmente a situação dele estava grave, ele estava piorando. E teve um momento que eu até chorei e falei com Deus. Eu falei, meu Deus, meu marido vai morrer aqui. Né? E daí eu falei com Deus, eu falei assim, eu não me importo do Senhor levar ele, porque ele pertence ao Senhor. Ele é seu, ele não é meu. Mas a única coisa que eu não quero é que ele morra sem o suporte que ele precisa. Se eu tiver que levar ele, então que seja lutando, não assim como ele estava, né? Ele estava até sem... Ele não estava nem consciente direito da situação que ele estava, por causa da falta de oxigenação mesmo, né? E aí Deus foi abrindo as portas e a gente conseguiu, depois de 24 horas, né? Nós conseguimos que ele fosse para a UTI. E aí eu lembro que o médico falou para mim, olha, a senhora não pode ficar aqui. A senhora tem que ir embora. Aí eu falei para ele, mas eu não posso deixar ele aqui, porque ele está totalmente dependente de mim, ele não estava conseguindo falar o nome dele. Aí o doutor falou, não, então a senhora fica até amanhã de manhã, só para dar esse suporte para ele. Amanhã de manhã a senhora tem que ir embora. Daí eu falei com Deus de novo, né? Eu falei, meu Deus, eu vou deixar ele sozinho. Aí me deu um pouco de medo, assim, se fizer algum procedimento errado, se ele não for forte, eu não vou estar aqui para poder fortalecer ele, né? E, assim, eu passei a noite ali velando, né? Ele olhando, a saturação muito ruim, tudo estava ruim, tudo. Todo o quadro dele, eu olhava, até virei o painel para ele não ficar olhando, porque era desanimador ver a tela, né, com sinais. Tudo muito ruim. E aí passamos a noite ali orando, apresentando ele a Deus. E, assim, a impressão que eu tinha, quando eu olhava para ele, é como se fosse aquele passarinho que você pega na mão e sente o coraçãozinho batendo e frágil. E eu falei, meu Deus, como nós somos frágeis. Porque quem conhece ele sabe que ele é intrépido e, às vezes, quer até resolver as coisas no peito e se sente forte, né? E, às vezes, eu falava para ele assim, amor, você precisa dormir, você precisa comer. E ele, não, menina, eu tenho que resolver minhas coisas. Então, assim, e, de repente, eu vejo ele daquele jeito frágil. Então, eu falava com Deus, eu falei, meu Deus, realmente nós somos um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. Então, o senhor vai ter que modelar ele aqui, o senhor vai ter que cuidar dele, porque ele está muito frágil. Então, o Espírito veio, e a minha oração era essa, que o Espírito de Deus viesse fortalecer o corpo dele, né, que estava muito frágil. E aí, pela manhã, mandaram o café dele, não conseguia comer, ele não conseguia beber água, porque assim, ou respirava ou comia, né? Aí tinha umas frutinhas, eu cortei bem pequenininho, dei na boca dele, assim, amor, come e tal, porque ele não tinha comido nada. E com muita dificuldade, bebeu um pouco de água. E sempre ali fortalecendo ele com uma palavra. Aí chegou o doutor e falou assim, olha, o prazo da senhora ficar aqui já se esgotou. Senhora, por favor, arrume as coisas da senhora e vá embora. Eu falei, gente, eu estou acreditando nisso. E eu tentei até argumentar com ele, né?
Ele falou, olha, a senhora também está com Covid. Se a senhora pegar essa carga viral que ele vai liberar, a senhora vai ficar como ele, não tem UTI para a senhora. Então, a senhora tem que ir embora. Aí eu entrei no banheiro e orei. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? O senhor me dá uma direção. Ou eu falo com o diretor do hospital, peço para ficar, ou brigo com esse médico. O que eu faço agora? Me dá uma direção rápido. E aí eu entrei no banheiro. Bispo, Deus, ele é incrível. O que ele falou comigo, eu até esqueci de comentar com o senhor. Ele falou assim, minha filha, vai embora, porque aqui é eu e ele. Na hora eu entendi que eu estava sobrando ali, né? Na hora eu falei assim, eu vou embora agora. Fui lá, peguei minhas coisas. Aí o médico, vamos. Falei, deixa eu dar pelo menos um beijinho nele, né? Aí ele, vai lá, dá um beijinho. Aí fui lá, dar um beijinho nele, ele ficou assim, duro, assim, não queria nem me dar muita moral, mas é porque ele, na mente dele, depois ele vai contar, ele já estava se preparando para aquela separação, né? Mas eu fui embora muito tranquila, sabendo, confiando naquela voz de Deus, né? Que a luta ali ia ser os dois. Então, aí entra de novo o que a gente tem falado, né? A importância do Espírito Santo. Não é só fé. Fé ativa, fé intrépida, fé que conquista. O Espírito Santo falando como usar a fé. Você tem uma fé dessa, intrépida, mas não tem quem sustenta a fé ou mostra como usá-la, não vai valer de nada. Imagina na hora do desespero ali, como é que eu vou deixar meu marido aqui dessa forma? Como ela falou. Então, vem desespero, vem angústia, e fica perdida tentando argumentar. O Espírito Santo fala e resolve tudo. Acaba a angústia, acaba o desespero, vem paz, vem certeza, e aí ele pode trabalhar. Mas o tempo é curto para a história dos dois. Vamos à enfermeira, e aí o pastor Martins vai falar a primeira oração que ele fez. Presta muita atenção, fica atento ao que ele vai falar. A primeira oração que ele fez. Qual a primeira oração? Como é que foi? Primeiro, tem a experiência quando o médico falou, a senhora tem que ir embora, dá um beijo e despede dele. Então, o que aconteceu naquela hora? Eu tive a sensação que não era uma despedida momentânea. Parecia que era a última vez que eu estava ouvindo a voz da Tatiane, a última vez que eu estava vendo o rosto dela e que ali a gente não ia se ver mais. Quando veio essa sensação, veio o sentimento. Despedaçou meu coração. Aí eu tive que ser rápido. Falei, eu decido aqui, porque na sexta não tinha orado nada. Então, naquele momento da Tatiane, eu decidi o quê? Eu vou anular a Tatiane da minha mente. Por algum momento fiquei solteiro. Porque sentimento vai me atrapalhar. Emoção vai atrapalhar. Senão eu vou começar a imaginar como vai ser a vida dela sem eu. Sei que ela vai sofrer pra caramba. Né? Mas também sei que ela vai superar, etc e tal. Mas no campo natural você sente. Aí eu falei, eu vou anular ela como se ela não existisse a partir de agora. E pá, consegui. E imediatamente consegui. E na sexta, quando eu ainda estava, depois desse baque todo, me recuperando, falei, não estou em condições de orar. Mas eu apresentei a Deus o seguinte, Deus, amanhã nós vamos ter uma conversa. No sábado. Amanhã eu vou partir para uma viagem espiritual. E o Senhor vai ter que falar para mim qual é a sua vontade. Qual é a sua vontade, o que o Senhor quer? Primeiro, aí vem aquela coisa de você ser pastor 35 anos, tudo isso aí, na hora você tem que zerar. Zerar título de pastor, isso aí no momento de crítico, isso aí não vale nada.
Então, o que vem na minha mente? Eu não posso errar espiritualmente. Então, como é que eu não vou errar espiritualmente? Primeira coisa, partir para a vontade de Deus. Qual é a vontade dele? Se a vontade de Deus for me levar, que a vontade dele seja feita. Segundo, o que eu determinei? Salvação. Nós pregamos salvação. Passei todo dia na rádio, nas reuniões, o Senhor, os pastores de modo geral, independente de religião, aliás, de denominação, não prega salvação, que é a coisa mais importante. Mas como é que você está diante dela, espiritualmente falando, e nem cita ela? Esquece dela, luta contra ela. Então, ou a salvação é mais importante para mim do que tudo, ou não é. Eu não aceito ser fingido, eu não aceito ser enganador, eu não aceito ter, auto-engano. Salvação é mais importante. Se o Senhor quiser me levar, Deus só vai me levar. E eu vou me orar, não pedindo cura, eu vou orar me preparando para essa salvação, me entregando, esperando ela. Eu também tinha consciência que se eu morresse, acabou o sofrimento. E quando você morre, você vai para o paraíso, que Jesus disse, na cruz, para aquele ladrão que se arrependeu hoje, mesmo estará no paraíso, que é um lugar de paz, não tem sofrimento no paraíso, aguardando a ressurreição. Não tem sofrimento. Mas também, se a vontade de Deus for me curar, aí ninguém me segura. Que aí eu vou para cima na fé, porque eu estou usando a fé não em cima da minha vontade, mas em cima da vontade de Deus. Então isso foi sexta-feira, que eu falei, amanhã nós vamos conversar. E vou te buscar, e o Senhor vai ter que falar qual é a tua vontade. E como que Deus vai falar? Eu falei, o Senhor vai ter que falar aqui dentro de mim. Porque eu não aceito ter que interpretar. Fala uma coisa, aí eu me apego àquilo que me convém, e interpreto que é a vontade de Deus. Não, mas Deus vai ter que ser muito claro comigo. Então a sexta-feira foi assim que eu determinei o sábado. Sendo que eu já percebi com esses raciocínios que era o Espírito Santo já começando a me conduzir a maneira que eu tinha que pedir para Deus. O que eu tinha que falar com Deus. Qual o entendimento que eu tinha que ter. Ele foi me dando, assim, esse entendimento. E aí chegou no sábado. Conta agora ou já pode ir? Quando chegou no sábado, 11 horas da manhã, eu falei, agora eu vou para essa viagem. Não estava com pressa. Eu tinha determinado também o seguinte, eu não quero... por que eu não orei na sexta? Por que eu não orei antes? É normal a pessoa, quando está desesperada, ela repete a oração. Fala, ai meu Deus, faça isso. Daqui a pouco dá um minuto, ela está insegura e repete a oração. Não tem efeito. Então, eu não queria oração em quantidade. Eu queria oração em qualidade. Eu tinha esse entendimento também. Quando chegou 11 horas, eu comecei a orar. Falei, vou partir para essa viagem espiritual em busca da resposta de Deus. Você começa a orar, nada. Chegou meio-dia, nada. Chegou 1 hora, veio o almoço. Comi, me esforcei para comer um pouquinho, dei uma pausa na oração. Deu um tempo, 2 horas, comecei a orar. Nada. Você está orando assim, nenhuma percepção de Deus responder, não senti que estava evoluindo espiritualmente. E eu não sei de onde vinha tantas palavras. Porque se eu orar, eu costumo orar 30 minutos no máximo, daqui a pouco eu já dou uma pausa. Não, ali não, foi mais claro na mente, não com a boca, para não me cansar. Eu não tinha força. Quando foi 3 da tarde, eu percebi que eu estava no caminho. Percebi que eu tinha encontrado um caminho. E quando você percebe que eu encontro o caminho, você sabe que a resposta vai vir. Aí eu, Bispo, quando foi 5 da tarde. O que aconteceu 5 da tarde no sábado? Eu fui envolvido por uma paz, mas uma convicção, uma certeza aqui no peito, que eu estava com um passarinho frágil, eu me senti até um cara bombadão. Parecia que o peito ia estufar, assim, ia ser um cara... Aqui o peito parecia que estava... Se alguém olhasse fisicamente, não. Mas dentro de mim, por quê? Porque me veio a resposta. Então, convicção, paz, conforto,
certeza. E aí vem a resposta de Deus, que eu esperava até que ia ser na mente. Não, ele falou aqui no peito, que ecoou na mente. O que ele falou? Você vai viver. Mas foi tão claro. E a gente sabe que Deus não fica contando historinha. Deus fala poucas palavras, vai lá e fala e acabou. Falou para Tidiane, eu e ele. Você vê que é curto. Você vai viver. E o que eu mais curti ainda de que tudo é que aquilo não saiu. Não foi uma onda que você sente e depois de ficar lembrando, pô, foi tão bom. Não ficou, não saía. Aí eu parei de orar com a resposta. Chegou 6 da tarde, 7, 8, 9, 10, meia-noite, não dormi. 1, 2, 3. Aí chega o domingo, que a gente vai contar, que eu decidi o seguinte, depois daquela resposta. Vou partir para a fé, mas não é agora, não. Tudo foi na estratégia. Amanhã, no culto do Bispo Wagner, 7 horas da manhã, tinha televisão. Eu vou ligar, o bispo faz as orações da cura, em favor do sofrido, né? Em favor daqueles que estão passando um momento difícil. Eu já sabia que o senhor estava orando por mim também. Falei, eu vou ligar com o bispo, vou usar a fé, entendeu? Vou determinar. Agora eu vou usar meu conhecimento da palavra, entendeu? Vou determinar, ninguém me segura. E eu não dormi também, mais um dia que eu não dormi. Claro, assim, nem um minuto. Até chegar às 7 da manhã, que eu liguei o televisor. Então, dá para ir agora a enfermeira? Acho que ela até fala disso. Você está percebendo? O Espírito Santo dirigindo, o Espírito Santo mostrando, até como ele falou, até sem ele saber, o Espírito Santo já estava conduzindo os pensamentos dele. Como é que ele devia fazer? O que ele tinha que fazer? O Espírito Santo tirando, então, o desespero de estar naquela situação. Uma pessoa, só quem vive que sabe. Só quem vive. Só quem passou, quem passa, está ali debilitado nas mãos dos outros. Você, no momento, é um pastor que está ali sempre pronto para ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas. E como deputado distrital, que, no caso deles, são diferentes, são pastores que estão nessa situação. Quer dizer, estão sempre nas ruas, indo aqui, indo ali, indo até o povo, resolvendo, fazendo. E daqui a pouco está ali nas mãos de alguém. Não tem força nem para falar. Olha só. Então, esse é o momento que o diabo aproveita para bombardear. Mas quando o Espírito Santo, desde o início, foi conduzindo. E até essa oração. Qual é a vontade de Deus? Ela sempre é perfeita. Sempre é a melhor. Então eu vou lutar pela vontade de Deus. Buscou essa certeza. Deus falou. Aí agora então já sei que Deus quer que eu viva mais um pouco. Quanto tempo? Não sei, né? Também não. Mais um pouco. Então agora eu vou lutar por isso. O Espírito Santo está acima da fé. É ele que sustenta a fé. A necessidade do Espírito Santo. Mas já está quase na hora da... Está acabando. Vamos à enfermeira aí para ele contar o que aconteceu domingo depois das orações, quer dizer, o que se espera. Bom, Deus me respondeu que eu vou viver. Aí eu participo da oração. Então, junto ali com todas as pessoas, os pastores, no momento de clamor, unindo, ligando a fé, ligando na terra, não sei o que você espera. Resposta. Vamos ver já como é que foi a resposta. Me chamo Thaís Milene, sou fisioterapeuta intensivista e trabalho em unidade de terapia intensiva, ou seja, UTI, há quase 10 anos. E nesse último ano, exclusivamente com pacientes Covid. Eu recordo que durante a internação do pastor Martins, a primeira vez que eu fui visitá-lo, eu entrei no quarto em que ele estava internado na semi-intensiva e ele estava em um dos raros momentos de sono superficial. Para quem já teve a oportunidade de estar dentro de uma UTI, sabe como o ambiente é dinâmico e raramente os pacientes conseguem dormir se não estiverem induzidos por uma medicação. E o pastor Martins estava em um desses raros momentos de sono, mesmo que fosse superficial.
A princípio eu não quis acordá-lo, então eu fiz a minha avaliação beira-leito e confesso ter saído de lá muitíssimo preocupada, porque eu vi um paciente taquipneico, ou seja, frequência respiratória lá nas alturas, desaturando, mesmo sendo ofertado a demanda máxima de oxigênio, 100% naquela ocasião, e mesmo assim ele não conseguia manter a saturação periférica. Eu saí do quarto, procurei a médica que estava responsável por ele, nós sentamos, abrimos o prontuário e fomos discutir o caso. Observamos que dentro de 3 dias as lesões pulmonares haviam simplesmente dobrado, ou seja, eu estava diante de uma tríade perigosíssima: dessaturação, taquipneia e lesão pulmonar ascendente. Dentro daquele panorama, daquele contexto, existiam mais outros pacientes, na época, na ocasião, 4 pacientes especificamente que estavam mais críticos dentro daquela unidade. O primeiro paciente foi entubado e, na sequência, seria o pastor Martins. Aquela noite era decisiva para o prognóstico, para o andamento ventilatório. Aquela noite seria decisiva se ele iria ou não ser ventilado mecanicamente. Voltei para o quarto, ele já estava acordado, me coloquei à disposição e em seguida retornei à minha unidade de origem. Quando eu fui entregar o plantão de manhã cedo, às 7 horas da manhã, antes de sair do hospital, eu voltei no quarto do pastor Martins e eu observei uma coisa que me fez lembrar, que me veio à memória durante várias vezes ao dia. Eu sabia que ele estava há vários dias sem dormir, ou seja, era um paciente com privação de sono há dias, estava com desconforto ventilatório, desaturando em um ambiente desconhecido, e mesmo assim ele apresentava uma serenidade diferente. Quando ele conversava comigo, eu percebia que ele não era um paciente que estava ansioso, podia até estar com medo, mas não amedrontado ou intimidado pela situação, e mesmo a privação de sono a qual ele havia sendo submetido há dias não estava interferindo no humor dele. E no humor que eu digo envolvendo a irritabilidade, envolvendo a orientação tempo-espacial, que são características que os pacientes com privação de sono também apresentam. Então ele estava me relatando que não dormiu a madrugada inteira e eu esperava ver um paciente irritado, ansioso, com um semblante bem debilitado, e ao contrário disso eu vi uma luz, um brilho, uma serenidade e uma confiança. Eu lembro de ter saído do hospital e ter comentado comigo mesmo: faz tantos dias que ele não dorme, e mesmo assim ele consegue manter aquele equilíbrio todo, mesmo assim ele consegue manter aquela calma, aquela expectativa. E assim o foi. Quando eu voltei à noite para o plantão novamente, eu já havia percebido algo diferente. Agora, não apenas no semblante ou no estado de espírito, mas no físico. A demanda de oxigênio, que estava a 100%, agora estava a 90%. Pode parecer pouco, né? De 100 para 90, mas para o quadro clínico que ele apresentava era uma vitória enorme. Vejam bem, eu tinha um paciente na iminência de uma intubação há poucas horas antes, e agora eu já estava conseguindo diminuir a demanda de oxigênio. Estava regredindo a sintomatologia clínica, o corpo estava reagindo. Então, aquilo dali foi de uma alegria enorme. Eu virei o display do catéter de alto fluxo e falei: pastor, nós já estamos com 90% de oxigênio. E esse 90 foi 80, 70, 60, até ele não precisar mais desse aporte de oxigênio. E a partir dali ele começou a ter uma melhora. A partir daquele domingo ele começou a ter uma evolução clínica, o que é muito raro, porque geralmente leva-se ali em torno de 10, 12, 14 dias para uma reação significativa. E ele começou a ter essa reação logo na sequência de horas. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Se eu pudesse hoje relatar o que te chamou a atenção, obviamente que essa resolução clínica
É uma coisa que eu não estou acostumada a acompanhar, a ver, isso me chamou muito a atenção, mas o estado de espírito, a paz, a serenidade, a certeza, é uma coisa tão característica que emanava, que não tinha quem não percebesse. Isso sim foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu saí pensando e que certamente fez toda a diferença aí para a reação do corpo e para a resolução do quadro como um todo. Conta aí o que aconteceu então depois da reunião. Depois da experiência no sábado, né? Depois da reunião. Isso. Quando eu estou lá orando, terminando a fé, orando, a reunião começa às 7, termina às 9. Quando chega 9 horas, na oração do amém, da oração final que você está fazendo, o médico entra, vem do meu lado, põe a mão assim na cama e falou o seguinte, que eles me chamam de Marcos, né, que é o primeiro nome. Seu Marcos, eu vim aqui para te entubar, porque o seu corpo não está reagindo. Isso eu fazendo a oração final, e eu tinha determinado e continuava na fé. Quando ele falou isso, eu olhei assim e falei, não falei isso para ele, foi o diabo que quer desconstruir tudo aquilo que eu construí ontem, com a certeza. Deus falou para mim que eu vou viver, e o Senhor, lá na fé, eu liguei na fé, determinando a cura, e ele veio falar isso em seguida. O que eu fiz? Eu olhei para o médico e falei, doutor, fala o seguinte, o senhor vem no final da tarde e faz o que tem que ser feito. Ele olhou para mim, e o que eu percebi? Uma submissão àquela palavra, que só podia ser uma ação de Deus. Ele não falou nada, não respondeu, saiu de cabeça baixa até o final do corredor, foi embora. Aí eu falei com Deus, agora o senhor tem que abrir os olhos do médico. Foi onde eu liguei para o Dr. Embilt, que não terminou, para falar, olha, não vai precisar entubar. Estou convicto aqui que não vai precisar. Tenho certeza que não vai precisar. E tinha certeza que meu corpo ia começar a reagir também. Porque eu já estava percebendo ele reagindo. Aí, o que aconteceu? 5 horas da tarde. 5 no sábado, a experiência com Deus. 5 da tarde, o doutor não deu mole não, ele veio. Quando ele entrou, ele, parabéns, seu Marcos, seu corpo está reagindo, não vai precisar entubar mais. Aí, na hora, despertou a Tatiana, que eu tinha anulado ela, né? Entendeu? Despertou a Tatiana e falou, o senhor vai ligar para ela agora. E aí, conta para ela. Aí ele pegou o telefone, chamada de vídeo, ligou para ela, contou. Aí, assim, de um dia para o outro, só evolução, até a gente ter alta e estamos aqui. E só um detalhe também, em relação ao medo, qual a estratégia que eu usei para vencer o medo? A morte é o extremo. Então, chegou uma hora que também, daquela oração de sábado, eu falei, Morte, quero falar com você, Morte. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu não tenho medo de você, porque é a vontade de Deus que vai ser feita. Se for a vontade de Deus, você é bem-vinda, tá? Você é bem-vinda. Mas se não for a vontade de Deus, eu vou te vencer. E, enfim, aí foi naquela busca Biotech que veio a resposta, e hoje estamos aqui. Tem a foto dele aí? Bom, eu prometi, eu vou acabar. Tem a foto dele? Olha aí. Esse foi um dia, né? A Tatiana ali na vídeo, fazendo essa... Essa foto é horrível, hein, bicho? Pelo amor de Deus. Isso daí... Tira. Bom, então, deixando ponto a doutora Cristina, eu prometi, eu vou ter que encerrar. Quer encerrar falando o quê? Bispo, 2 palavras. Primeiro, a palavra gratidão, e depois falasse do Espírito Santo. Gratidão. Gratidão a Deus, em primeiro lugar. Gratidão ao Senhor, que é o representante da Igreja Universal, e a igreja acompanhando o tempo todo. Então, assim, como pastor, você vê a igreja cuidando de você. Então, sempre tive gratidão à igreja, desde o dia que conheci Jesus, a formação minha de homem, casamento e tudo mais. E essa gratidão, ela continua ainda mais ainda no meu coração. Gratidão aos pastores, aos obreiros que oraram por nós, gratidão aos evangelistas, os membros, gratidão à equipe médica que cuidou da gente, toda a equipe, cada um com a sua função. Gratidão também
aos meus assessores, ao pessoal que faz parte do grupo político, todos eles preocupados, cada um fazendo as suas orações. Enfim, bispo, a palavra é gratidão, que a gente carrega no coração. Agora, em relação ao Espírito Santo, se não me engano, faltam 10 dias para encerrar o propósito do jejum de Daniel. Então, o que eu oriento a você que não tem o Espírito Santo? Priorize. Para você receber o Espírito Santo são necessárias 3 coisas. Primeiro, você tem que desejar ele. Se você não desejar ele com sinceridade, não for um desejo verdadeiro, ele não vai entrar em você. O dia que eu recebi o Espírito Santo, lá na minha conversão, porque eu desejava ele. Segundo, busca. Se você não buscar ele, você não vai encontrar. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar passivo. Você tem que partir para a busca dele. E o terceiro é entrega. Ninguém recebe o Espírito Santo se não se entregar a ele. Se você a entrega for parcial, não tem resultado. Mas se você entregar ele totalmente, aliado a uma busca e a um desejo, você pode ter certeza que ele vai envolver a sua vida. Já estourei o tempo, mas é o que a gente queria deixar de mais frisado, mais importante. O Espírito Santo guiou, sustentou a fé e guiou. Como o bispo tem sempre ensinado, a gente tem visto, as pessoas que só vivem pela fé conquistadora, fé naquilo que está escrito, fé na promessa, sem o Espírito Santo, sem o casamento com Deus, a aliança com Deus, vai chegar um momento, uma situação, que ela vai ficar perdida. Ela não vai saber o que fazer. E essa fé vai ruir, essa fé vai desmoronar. Por exemplo, como a Tatiana falou, ela tem fé, ela é uma mulher de fé, mas naquele momento ela não sabia o que fazer. Com toda a fé que ela tinha, que já vinha orando há quantos dias, ela não sabia o que fazer, ficou perdida. Quer dizer, você tem que sair daqui, seu marido vai ficar ali nessa situação fragilizada. E aquela preocupação de esposa, né? E se errar o medicamento, alguma coisa, enfim. Se não fosse o Espírito Santo, o que ia adiantar a fé dela? Se não tivesse o Espírito de Deus para ela ir ali no banheiro. O bispo sempre fala do banheiro, né? Olha só. Um dia ele falou que as grandes vitórias ele teve no banheiro. Olha aí. Ali no banheiro, no hospital, para pedir de Deus a direção, o que fazer. E o Espírito Santo falar e trazer paz, segurança. Será que ela ia sair dali do hospital, ia fazer um show, ia brigar, ia chorar, ia passar mal, ia desmaiar, se desesperar, ou ia ir para casa obrigada, atormentada, angustiada, desesperada? O que ia acontecer? Quer dizer, a fé sozinha não vale nada. Não é. Diante dessas situações, de certos momentos, não resolve. O Espírito Santo guiou ela, falou com ela, aí sustentou a fé. Aí teve segurança. A mesma coisa como o pastor Martins falou. Então, aproveite esses jejuns, Daniel. Se entregue como você nunca fez na sua vida. Se não há o Espírito Santo, tudo que você está conquistando é a casa na areia, que disse o Senhor Jesus. Pode levar tempo, vai ruir, vai acabar. Mas com o Espírito Santo, a segurança. E se tivesse morrido, se ele tivesse dito, vai morrer, teria sido. É como uma senhora falou, a mãe dela, uma evangelista, a mãe dela estava lá no hospital muito mal, e ela foi falar, mãe, desesperada, mãe, a senhora vai morrer, a senhora está mal. E ela olhou e falou, por que o desespero, minha filha? Eu sei para onde eu vou. Quer dizer, no caso dela, o Espírito Santo já tinha adiantado. Sim. Que já tinha chegado a hora. E ela estava em paz, tranquila. E, filha, fica em paz. A filha também ouviu a voz de Deus, ficou em paz. No outro dia, ela foi para Jesus. Olha, seja para ficar, para lutar, para vencer ou para morrer. O Espírito Santo é que faz toda a diferença.
Aliás, quem tem o Espírito Santo não morre, né? Passa dessa vida para outra, para a vida com Deus. Olha a importância e necessidade do Espírito Santo. Eu estou passando 2 minutos, me perdoe, mas tem que colocar aí a doutora Cristina também, que gentilmente da igreja gravou falando aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Ana Cristina, sou alergista e imunologista e acompanhei o pastor Martins Machado nesse enfrentamento da Covid-19 de forma gravíssima. O pastor Martins foi admitido na UTI e com indicação de intubação orotraqueal, e nós sabemos que os desfechos dos processos de intubação não são os melhores, né? Um quadro inflamatório já instalado, e ao visitar o pastor Martins eu vi a sua persistência e a sua certeza. O pastor Martins estava com uma certeza de fé, que nós sabemos pelos olhos da ciência que praticamente o desfecho não seria dos melhores, mas eu acredito que houve uma intervenção sobrenatural e pela sua atitude de fé houve uma mudança do quadro. Houve uma mudança do quadro e só quem trata com isso todos os dias sabe da realidade da Covid-19. E o pastor Martins foi totalmente diferente. Houve uma mudança de prognóstico da água para o vinho. E eu acredito que tudo isso aconteceu pela sua atitude de fé. Bom, então, passou já da hora. Deus abençoe a todos.